Olá, eu sou o Guilherme, professor de Educação Física, mestrando pela UFG através do programa do ProF e venho, através deste vídeo, concluir a atividade final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Essa atividade propõe a construção de um mapa conceitual interligando o conteúdo estudado com a docência, apresentando as semelhanças e as diferenças. E chega de disclaimer, vamos lá. Aqui neste mapa quero trazer os pontos ásperos da educação física escolar. E já que estamos falando sobre o trabalho, por que não começar por eles, os docentes? Para compreender a atuação docente, como essa se liga a uma problemática, vamos dividi-la em três partes: as práticas tradicionais, o rolar bola e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais são reconhecidas pelas práticas tecnicistas, esportivizadas, muito condizentes com a visão da época do regime militar, entre 1970 e meados de 1990. Esses meados, utilizados como uma figura de linguagem, como um reflexo, já que a mudança de um sistema democrático não iria surtir efeito da noite para o dia, como um interruptor ao desligar de uma lâmpada. Estamos falando de pessoas, estamos falando de comportamento e aqui falando de sua didática. Pois bem, as atuações docentes são caracterizadas como comportamento autoritário nas aulas, podendo ser até desrespeitoso com os alunos, fortes exigências quanto às valências físicas, desestímulo ou mesmo desinteresse por aqueles alunos ditos como incapacitados, separação por gênero, privilegiando os meninos. As aulas parecem um treinamento, tudo que aponta para a intenção dessa pedagogia: formar um time forte, campeão e o principal da época, aquele dos alunos fortes, de corpo viril, que faz, não aquele que pensa no porquê faz. Agora, voltando para uma gíria muito comum, que é o rolar bola, mas também conhecido como desinvestimento pedagógico ou abandono do trabalho docente, ele se caracteriza pela não aula. Deixa eu explicar. O professor ou professora com essa pedagogia é caracterizado por ser licencioso com os alunos e as propostas pedagógicas da educação física. Chega ao ponto dos alunos se sentirem livres para organizar a aula. Essa organização não é difícil de identificar. Separação total por gênero. Os alunos mais habilidosos são aqueles que geralmente organizam os times. Os esportes predominantes são o futebol e o vôlei. E aqueles alunos inabilidosos ou desinteressados mesmo pela prática ficam aguardando findar o horário, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa. A atuação do docente se assemelha de um estoquista, que só faz o controle do material da escola. Por fim, a linha que diverge das práticas anteriores, onde os professores opõem ao desinvestimento pedagógico, mas sem apelar para o ensino tradicional. As concepções inovadoras fomentam a aprendizagem compartilhada e interessante para os alunos, fomentando a criticidade destes, pois a aula inovadora não se baseia exclusivamente no ensinar humanizado, isto é, sem humilhações ou distinções por gênero, mas lecionar o conteúdo e refletir sobre esse conteúdo. Para Fenster, Seifer e Silva, 2011, uma experiência inovadora seria a integração da proposta pedagógica com o currículo da instituição, envolvimento dos alunos no conjunto das aulas, diversificação dos conteúdos, tal qual a própria diversidade da cultura corporal de movimento, o desenvolvimento destes conteúdos de forma progressiva e com preocupação sistematizadora e os processos avaliativos articulados com os objetivos do componente curricular. É uma luta diária mudar essa visão, ainda mais que parte dessa visão originou pelos próprios professores, mas é necessário sair da linha de conforto do rolar bola com bom senso que exige. Como Paulo Freire explica, é o meu bom senso que me adverte de que exercer a minha autoridade de professor na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando a produção individual e coletiva do grupo, não é sinal de autoritarismo de minha parte. É minha autoridade cumprindo seu dever. Dando sequência ao mapa conceitual, vamos abordar o intangível, mas é aquele que consolida toda a prática. Porque sim, não é a resposta. Aqui estamos no filosófico da educação física escolar. O saber sobre o porquê saber conceitual. É claro que o movimento é importante para a aprendizagem, como explica Tannen. É através do movimento que o ser humano faz a verificação experimental, testagem, do conhecimento, plano de ação, mentalmente elaborado. Em outras palavras, o movimento coloca em prática o conhecimento mentalmente elaborado e, através da comparação do resultado e do objeto a ser alcançado, torna possível a correção da eventual discrepância. Mas esta linguagem, a do movimento, da cultura de movimento, não deve ser a única empregada e, igualmente, não deve ser silenciada, mas agindo mutuamente, interaja cognitivamente com os aspectos fundamentais da corporeidade, do sentir e do relacionar-se. Na verdade, a educação física escolar é enriquecida pela experiência vivida com a prática motora do objeto estudado e a reflexão crítica deste movimento, como fala Beth em
2007. E podemos ver a corporeidade desse trabalho simultâneo da reflexão crítica e a promoção da cultura de movimento naqueles professores que têm as práticas inovadoras, o que, mais uma vez, pode não ser realidade em todas as escolas. E dando prosseguimento ao nosso mapa conceitual e continuando na palavra-chave de questionar, qual a fundamentação legal da educação física, onde ela se demonstra ser obrigatória, entretanto, iremos aprofundar na Lei 4.024/61, a Lei 9394 de 96, que temos aqui uma ligação, seria uma solução à Lei 10.793 de 2003, e todos esses pontos caminham para um ponto de atenção que é a facultatividade. Vamos nos aprofundar. Na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1961, a educação física já constava como componente obrigatório aos alunos com idade até 18 anos. Uma década depois, ocorreu a reforma educacional, onde a educação física deixou de estar atrelada à sua prática à idade, dando um salto no tempo para as atualizações da lei, mas quero ressaltar que a facultatividade de mulheres com prole já foi introduzida neste meio tempo. Temos a Lei 10.793 de 2003, que iremos tratar em específico aqui. Por quê? Porque nela a obrigatoriedade da educação física como componente curricular da educação básica, sendo facultativa para os alunos ou alunas que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física, estiver amparado pelo Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 69, e que tenha prole. O facultativo ao aluno ou aluna abre brechas interpretativas. Vamos observar cada uma. Facultativa disciplina de educação física ou facultativa ao conteúdo da disciplina da educação física. Se vale a primeira, a educação física como componente curricular está estritamente ligada ao corpo em movimento. Se vale a segunda, o aluno deve participar da aula, só que será comedido de acordo com sua limitação, os saberes adjacentes, isto é, os porquês de se aprender algo e como integralizar eles na sua vida não serão prejudicados. Por exemplo, uma aula sobre o slackline no palmar da escola. O aluno que está com o braço quebrado não irá experienciar ter seu corpo em busca de equilíbrio sobre uma fita a 20 centímetros do chão, mas pode aprender sobre como praticar práticas de aventura com segurança, ouvindo do professor sobre a amarração de cordas em galhos firmes e verificando animais próximos. Também é estimulado a refletir sobre a prática esportiva recente, contudo, sempre existente na história humana, na curiosidade inerente a nós em conquistar todos os picos e vales. Vai associar a aula à corda bamba da rica cultura circense. É óbvio que devemos agir de acordo com a lei. E aqui, se tem interesse do professor em trazer este aluno à prática, ele tem essa incógnita legal, que até o dia que algum legislador põe fim, é possível se utilizar dessa brecha para incentivar o aluno a participar da aula, de forma adaptada, limitada, contida, mas integrada aos demais. Ou, como também acontece, os discentes também a utilizam como uma fuga para não participar da aula. Neste ponto do mapa conceitual, iremos compreender aquilo que aflige muitos discentes durante a graduação, que é a indisciplina e o afastamento na educação física escolar. O afastamento daqueles que não querem participar da aula, que ficam só sentados e afins. São razões multifatoriais e até por isso vamos dividir em 2 subtópicos. Começando pelo afastamento. Um dos motivos do afastamento acabamos de abordar, que é o favorecimento legal. Outro ponto é a prática de algumas escolas de deslocar a educação física da grade curricular, sendo esta realizada no contraturno. Fator esse que claramente desmotiva os alunos a retornarem à escola para a prática. Aulas em quadras descobertas e conteúdo repetitivo também estão entre os fatores que culminam no afastamento discente. Associado a isso, temos o desencorajamento do aluno ou aluna por se sentir inabilidoso ou incapaz. Curioso este ponto, pois vejo ele com as crianças, onde eu tenho a atuação docente. Quando a proposta se demonstra desafiadora, é muito comum desânimo ou a criança simplesmente desistir. Então a minha função de encorajar e adaptar o conteúdo são fatores que fazem ter uma boa recepção dessas crianças. E assim elas conseguem o sucesso dessa prática. E para todas as idades, não só com as crianças, a intervenção docente é fundamental no sucesso ou insucesso desta criança ou aluno. Como podemos ver, que eu tive que abrir inclusive um segundo mapa, o afastamento tem as seguintes razões.
Aulas repetitivas e desestimulantes, algo muito comum em acontecer, aonde a gente vê certos professores que mantêm às vezes a mesma disciplina, só mudando ela de momento durante os subsequentes anos. Às vezes nem isso, começa no futebol, vôlei, basquete, handball. Vai para o 8º ano, repete, 9º ano, repete, ensino médio, enfim. Espaços em condições precárias, aulas no contraturno. E agora, referente aos alunos ou alunas, a insegurança quanto à imagem pessoal e inabilidoso. E claro, a gente sabe como, principalmente nos adolescentes, o julgamento, o olhar dos colegas são fatores que sim, realmente desestimulam a participação. E todos eles, eu acredito fortemente que a intervenção do professor não é só o esperado, mas é o que vai realmente ter um grande efeito superador dessas causas. Já um outro ponto que é bem mais complexo, a indisciplina. Poderia ser resumida a indisciplina como a antítese da disciplina. Mas um questionamento, ao aluno conseguir ter segurança em ser crítico, não coagido por outra pessoa, se tornando uma pessoa, um aluno questionador, ele não estaria sendo indisciplinado? Para ficar mais claro o nosso diálogo, vamos presumir que indisciplina é o romper da ordem sem qualquer razão filosófica, ética, moral ou qualquer justificativa. É o repetir o que o professor fala, atiçar o colega, gritar, correr, mexer no celular, todas as ações que demonstram não só a falta de apreço pelo professor e os colegas, mas que intencionalmente geram perturbação da boa aula injustificadamente. Segundo os autores Darido, Gonzalez e Ginciani, ensinar o porquê da existência de algumas regras é uma estratégia que ajudaria a mitigar algumas situações. Contudo, como já disse, indisciplina escolar é multifatorial, é difícil de ser compreendida e também resolvida. Para Santos e Pascoim, entender a indisciplina requer compreender o aluno indisciplinado como alguém que ainda não desenvolveu sua autodisciplina. Esse aluno não reconhece como seu comportamento afeta negativamente o processo de ensino-aprendizagem, nem o dos colegas, pois ainda não internalizou o que é correto. Ele não respeita o conceito de democracia na sociedade, agindo de forma irresponsável e inconsequente, o que perturba o funcionamento adequado da escola e da sala de aula. Pessoalmente, eu optei por este artigo para demonstrar a desregionalização da indisciplina. Colega professor, não estamos só. Por mais que aqui pareça um muro das lamentações, existem várias abordagens para superar a indisciplina. Vou deixar aqui o print de uma passagem que demonstra várias possibilidades. Mas sabemos que sem o apoio, principalmente da gestão escolar, dos nossos colegas, a indisciplina ela não será resolvida da noite para o dia. É uma associação da escola, dos gestores, da secretaria, das famílias e, obviamente, o próprio aluno. Mais uma vez, não é fácil, não podemos nos sentir desestimulados, às vezes cansados, claro, é até comum ver colegas optando em sair da profissão em principal razão dos alunos de hoje em dia e de tudo mais que a gente já comentou, mas a gente não condena a casa inteira por causa do telhado, a gente faz um novo. Então, vamos nos manter fortes, unidos para superar mais essa problemática. E como não poderia deixar de ser, falar de educação física é falar de esporte, mas neste momento iremos ressignificar o esporte. Vamos lá! O conteúdo de esportes na escola é tratado por alguns professores como um fim em si mesmo, isto é, aulas segmentadas em treinamento, algo bastante tradicional, e o aluno ou aluna preparado para jogar, mas não questionado do porquê jogar. Forte semelhança ao período de 64. Mas em vez de corpo forte e saudável para a guerra e mente acrítica, temos corpo saudável para as competições e também mente acrítica. A crítica neste caso, pois o esporte é descontextualizado da vida fora das 4 linhas. O esporte escolar deve contemplar a expressão da cultura corporal, como também a cultura local, com suas virtudes e desvirtudes. O clássico futebol, tão importante quanto o domínio ambidestro dos pés à bola, está o domínio das razões de ser um esporte machista, domínio reflexivo sobre a figura de atletas que influenciam adolescentes e crianças, estimulando a solidariedade através de doações em comunidades com uma mão, enquanto com a outra pratica a sonegação fiscal. O esporte não deve ser o vilão nas aulas de educação física, mas deve ser ressignificado, com práticas igualitárias e inclusivas a todos os alunos e alunas, sendo a competição uma característica, mas a cooperação o motriz das aulas. Contemplando o futebol, quero citar Marinho, 2019.
É importante ressaltar que em nenhum momento a intenção é retirar as técnicas, táticas que são inerentes ao esporte, ao futsal, ao futebol. No entanto, a questão é ressignificar e dar novos caminhos para além da bola rolando, ou seja, é possível alavancar e tratar de temas através dele que venham a contribuir para o ensino para a vida dos alunos. E continuando a temática sobre os alunos, vamos a uma questão de gênero. Para que possamos superar essa binariedade menino e menina que converge em machismo e sexismo, é importante conscientizar em todas as aulas, em todas as vivências com os educandos, sobre a existência e como isso os afeta. Vamos aprofundar um pouco. A separação dos alunos por gênero é uma constante bastante comum nas aulas de educação física. Várias razões levam para essa separação e distinção. Associação de esportes de contato vigoroso a meninos e o inverso para as meninas. A predileção do próprio professor em manter essa separação como uma alternativa para mitigar choques entre os alunos e as alunas. E desse choque, por geralmente estar associado ao espírito competitivo dos meninos, ser um forte motivador, o impacto sobre a aluna seria mais intenso. Insegurança das alunas em participarem dos jogos em conjunto, insegurança com seu eu, o self, seu corpo, suas habilidades ou medo de um toque inoportuno. Os alunos, por sua vez, não ficam para trás na questão da separação por gênero, pois associam as alunas como fracas ou ruins de bola, e que trazem morosidade ao jogo. Aquelas que se destacam, demonstrando habilidade, acabam sendo aceitas pelos alunos sem distinção por ser mulher, e as alunas costumam associá-la menos feminina. Vemos um preconceito de gênero que raramente acontece na educação infantil e vai surgindo no final do ensino fundamental 1 e toma forma dali em diante até a quase total separação no ensino médio. Não precisamos nos ater à visão exclusivamente de pureza como Rousseau, mas convenhamos, a sociedade influencia muito nessa opinião. A influência dos pais, da mídia, dos colegas, tem uma participação muito forte e que molda esses preconceitos sexistas. Cabe ao professor quebrar essa corrente ao propor atividades que sejam esportivas, mas de cunho reflexivo e que se adapte à turma, de forma a incluir todos. É times mistos para a prática do esporte da escola e não do esporte na escola. E sim, é possível atingirmos o sucesso na questão de gênero trazendo essa conscientização e o trabalho em conjunto de todos os alunos com as alunas. Afinal de contas, não vemos grupos mistos em praças, em clubes, em quadras, fora do ambiente escolar. A educação física escolar terá o sucesso na formação de sujeitos críticos e respeitada na cultura escolar, com a proposta de se alcançar esses méritos pelas mãos de quem os produz. É claro que outros podem influenciar negativamente, mas é necessário trazer uma ressignificação a partir das nossas mãos, assumindo que às vezes o nosso comprometimento pode ser combalido, entretanto, jamais derrotado. Afinal, a minha presença no mundo não é a de quem ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem lutará para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Obrigado pela atenção, um forte abraço.